entrevistado desta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, é o senhor Gilson Banegas. Ele que é técnico em dependência química, diretor fundador da Associação Mato Grossense de Prevenção e Reabilitação de Usuários de Drogas, a Amparo. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao programa, senhor Gilson. Eu que agradeço pela oportunidade, né? E espero poder contribuir aí com todos que estão nos assistindo, né? Nos vendo ao vivo aí, através do Facebook, enfim. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Correto. Da onde surgiu esse amor, essa dedicação de cuidar das pessoas que sofrem com este mal, que atingem aí mais de 80%, 90%, né, dos jovens e amortiza o amor, muitas vezes, da própria família, que é o mundo das drogas? Eu costumo dizer que muitos são chamados, poucos escolhidos, né? E nós, dentre esses muitos que foram chamados, fomos escolhidos, preparados e, graças a Deus, tivemos a oportunidade de ser qualificado para exercer esse serviço, né? É um trabalho de dedicação, de empenho, de sacrifício, de renúncia, né? E, acima de tudo, é preciso ter o amor fraterno, o amor para com o próximo. Correto. Vamos falar aqui da prevenção e o tratamento, né? Como identificar se o filho de alguma pessoa, de alguma família, usou drogas? É importante que a família seja participativa. Geralmente, não é. Esses detalhes, eles ficam para a mãe, para a mulher, né? Muitos homens, muitos pais, né? Ele não tem hoje esse tempo, essa disponibilidade, até mesmo porque ele não acredita que o seu filho, o seu ente querido, ele vá se envolver, porque ele tem uma boa criação, porque ele tem uma boa formação, né? Porque ele tem princípios, né? Enfim, a mãe é quem geralmente tem essa primeira percepção, consegue perceber, sinalizar e muitas das vezes oculta. Entende? Por medo da repreensão, ela abre o primeiro diálogo com o filho, né? Ela massageia aquela situação, e são fatores que contribuem para prejudicar a evolução desse uso abusivo. Porque o jovem, ele vive momentos na vida dele de uso, né, por curiosidade. O maior índice, pesquisas comprovam que o jovem, o homem, a mulher, ela se torna dependente químico, e o primeiro caminho é a curiosidade, né? Então ele faz esse experimento, né, através de convite para fazer parte do grupo social. É o que acontece a maioria das vezes nas escolas, né? Amigos, né, que fumam um cigarro, que tomam uma cerveja, que fuma uma droga ilícita, né? E ele vai, por curiosidade, faz esse primeiro experimento, e ali, né, devido a vários outros fatores, vai contribuir para que esses experimentos sejam consecutivos, e aí gera um uso abusivo da dependência. E se ele tiver a predisposição, automaticamente ele vai desenvolver aí, instalar dentro dele uma dependência. E como fazer para não deixar fluir esse mal? O diálogo, eu costumo dizer que é o primeiro fator que contribui, a comunicação, né? Hoje a gente vê que as famílias estão perdendo isso. Hoje a gente vai para dentro de uma casa, a gente vê um filho com um celular, outro com um outro celular, outro na televisão, enfim, né? E a conversa, o diálogo está se perdendo no meio familiar. É
importante que a família, você me perguntou, ela possa perceber o comportamento do seu filho, né? Ansiedade, impaciência, isolamento, né? Quando ele chega, é importante aquele abraço, né? Para poder sentir o seu cheiro, aquele calor, né? Para ver se tem uso de álcool, olhar os olhos para ver se está vermelho, né? Geralmente a ponta dos dedos, as roupas, enfim, observar, né? Principalmente os comportamentos. Assim a família vai sinalizando e identificando que ele está se afastando do meio familiar, que ele está mais fora de casa do que dentro, e a família precisa poder criar estratégia para poder trazer ele de volta para dentro do seio familiar, dando atenção, conversando, né, indo junto, né? É importante que a família leve o seu filho aonde ele vai. Se ele vai numa festa, você pode ir 2 horas da manhã, 1 hora eu te pego. E vai lá para ver quem são as pessoas, qual é o grupo. É importante que a família traga esse grupo de amigos para dentro da sua casa, faz lá uma galinha com arroz, tá entendendo? Faz lá uma pizza, uma rodada de pizza, para conhecer, né, os amigos do seu filho. E ser amigo deles também, porque ali no meio dos amigos do nosso filho pode ter alguém que a gente vai identificar tudo isso que eu disse, e a gente pode iniciar uma conversa, dar um apoio, tá entendendo? A gente vive isso com as famílias e os meninos lá da comunidade, né? A gente vê que no começo da história foi porque mãe foi para trabalho, pai foi para trabalho, aí ele ficava com a cuidadora, né, não tinha aquela atenção merecida, e os pais chegavam e não olhavam, não procuravam saber como foi a escola, como foi a nota, se está praticando algum esporte, se incentivar a fazer um curso. A família não quer ter esse compromisso, quer deixar esse compromisso para a igreja, quer deixar esse compromisso para o poder público, para a escola, e a escola não vai responder, a igreja não vai responder isso da maneira como a família espera. Correto. E uma das maiores virtudes, né, Gilson, é que a maior educação que vem de casa é uma das maiores virtudes que existe da família. Exatamente, né? Você me perguntou no início como que tudo isso iniciou, né? Eu tive uma experiência na minha vida de uso abusivo. Foram 18 anos, desde 8 anos de idade, né? Morando em situação de rua, de risco, vulnerabilidade, separação do pai com mãe. Você está em família, assim, mamãe saiu para trabalhar muito cedo e a gente era muito carente, tá entendendo? E isso é a realidade. Se a gente for ver os números, a classe pobre, miserável, é a que mais é alcançada, né, pelos traficantes, pela criminalidade, porque o jovem, a criança já começa a ver desde cedo que hoje o crime compensa. Você está entendendo? E ela tem a atenção do traficante que o pai e a mãe não dá. Está entendendo? Então são vários fatores, né, que contribuem. E a maior deficiência hoje é que o que acontece? Por mais que o poder público tenha as ações como o PROERD, um espetáculo, né, de trabalho pela polícia militar, né, que está dentro da escola, né, por mais que tenha outros trabalhos sociais de prevenção, mas é insuficiente ainda. É insuficiente. Correto. Como é o trabalho de uma comunidade terapêutica, de uma clínica ou centro de tratamento? Então, hoje há esse esclarecimento precisa chegar não só para a sociedade num todo, mas como para os que estão hoje à frente do plano estadual de políticas sobre droga, né? As clínicas e centros de tratamentos não representam as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas é um tratamento voluntário, é uma unidade de acolhimento, é uma unidade que o indivíduo vai e ele vai ter acesso à rede, vai ter acesso à rede pública, CRAS, CAPS,
né? Vai ter acesso a tirar seu documento, enfim, é um tratamento voluntário, certo? E as comunidades terapêuticas é um trabalho de suma importância no terceiro setor, no tratamento, mas não é o único. As clínicas e os centros de tratamentos que são compulsórios e involuntários, eles prestam outro serviço àqueles que têm a dificuldade e resistência naquela fase inicial, né, do período de adaptação, de abstinência, ou até mesmo de tomar uma decisão de querer se tratar. São ambientes para quem não quer o tratamento. Certo? Só que em nosso estado, isso não está muito bem claro. Não está muito bem claro. E não existe o caminho que está sendo trilhado para o esclarecimento disso, ele está sendo limitado. Muito limitado. E o CONESD, o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, está de parabéns, porque lá nós estamos vendo pessoas empenhadas, dedicadas, né, a poder contribuir para que esse esclarecimento possa chegar na sociedade num todo. Correto. Diferencie para nós, para os nossos espectadores das mídias sociais, a diferença de tratamento voluntário e involuntário. Então, o tratamento involuntário, ele pode ser compulsório, né? Onde um médico e a família, ele não consegue tomar decisão por ele. Né? Existe a lei que ampara que o indivíduo que coloca a sua vida em risco e de terceiro, certo? Ele precisa de uma intervenção. O uso de droga provoca isso no indivíduo. Chega no momento que ele perde todos os valores, estado de lucidez, consciência, percepção, né? Tanto é que você vai ali no candeeiro, você vai ver. Lá está um exemplo claro, né? No Morro da Luz, está um exemplo de pessoas que acham que tem o direito de viver, e de fato tem. De fato tem, mas o que ela não pode é colocar em risco a vida de terceiros. Porque, de certa forma, para ela fazer o uso, ela vai ter que colocar em risco a vida de terceiro. Os furtos vêm da onde? Né? Homicídios, seguidos de latrocídios, enfim, certo? Isso tudo influencia, certo, no problema de segurança pública. E o indivíduo, ele não tem essa condição, ele vai, passa num psiquiatra. Muitos deles não querem nem ir no psiquiatra, não querem ir no CAPS, não querem ir numa comunidade terapêutica. Esse indivíduo que tem perfil para começar o tratamento no CAPS, que tem perfil para começar, para ser encaminhado para uma comunidade, ou para um ambulatório, para um hospital, para um leito de um hospital, fazer uma desintoxicação, que isso não ocorre. Muitas das vezes a saúde não tem o leito e vai um dependente em surto, né, em crise de abstinência, né, os profissionais da área de saúde, eles não têm preparo, estrutura para lidar com aquele enfrentamento, que é o quê? O protocolo: conter, medicar e isolar. Como aquele paciente, ele é resistente à droga que vai entrar no corpo dele, ele faz uma bagunça muito grande. Você entendeu? Então, esse paciente tem o perfil para tratamento involuntário compulsório. E a involuntária compulsória tem a questão também da determinação judicial, que a família, ela conseguiu, não consegue levá-lo ao CAPS, não consegue levá-lo ao psiquiatra para poder fazer o laudo, não consegue, aí ele vai em casa, pega a televisão, faz boletim de ocorrência, é agressivo com a mãe, bate no irmão, bate na esposa, bate no filho, e leva tudo que tem em casa, e a família vai fazendo esses boletins de ocorrência e vai na procuradoria, vai através da via de justiça pedir a intervenção desse indivíduo. E ele é encaminhado para um centro de tratamento, onde precisa ter a estrutura para poder recebê-lo. Entendeu? O ideal era que não fosse. O ideal era que não fosse. O ideal é que ele fosse para o CAPS, para a rede. Mas a rede não tem estrutura para tratar essa demanda. Não tem. O Adalto Botelho 3 está lá. Vai lá ver a estrutura como está. Uma estrutura que foi feita, eu penso, para 70. Correto. Ainda sobre este assunto, qual a interferência do Estado e do município sobre essas políticas, né, de combate às drogas e principalmente a esses usuários, né, que precisam de tratamento e de atenção?
A grande verdade é que o serviço que a comunidade terapêutica, as clínicas e os centros de tratamentos fazem, né, e eu vou focar na comunidade terapêutica, é de responsabilidade do poder público. O serviço que ela presta é o que o poder público teria que fazer. Tá? É o que o poder público teria que fazer. Mas o que acontece? Nós temos Secretaria de Saúde, nós temos lá o Conselho Estadual da Saúde Mental, né? Lá nós temos Conselho de Psicologia, Conselho de Assistência Social, e enfim, representantes de vários setores do poder público e também do terceiro setor. E acontece que recentemente saiu um relatório do Conselho Nacional de Psicologia abolindo esse tipo de tratamento, certo? Mas São Paulo, Estado de São Paulo, Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o Estado, as grandes prefeituras têm convênios com as comunidades terapêuticas para acolher essa demanda. Em nosso Estado ainda está limitado. Por isso que esse tema tem que vir para o debate. Tem que vir para o debate. A importância do serviço do terceiro setor. Nós não somos soberanos, não vamos salvar o mundo, mas existe possibilidade desse acolhido ficar por um tempo em desintoxicação, em abstinência, resgatar a percepção, né? Sentir o desejo de voltar a ter qualidade de vida e ser reinserido na sociedade, sendo atendido no CAPS. Da comunidade ele vai para o CAPS, da comunidade ele faz cursos locais, da comunidade ele vai tirar documento, e aí o poder público está fazendo a parte dele, os acolhidos estão participando e entendendo que existe um serviço, uma rede que vai dar um suporte e condições para ele poder ter qualidade de vida, né? Mas o que precisa, você disse para mim, é um debate, é que o sistema possa entender, né, que nós não somos soberanos. Comunidade terapêutica não é soberana. A comunidade, o serviço da comunidade terapêutica, ela existe como uma opção. Isso precisa ficar claro. Como uma opção. Se o indivíduo não vai para o CAPS, repito mais uma vez, se ele não vai para o CAPS, se ele não vai para o grupo de autoajuda, AA, MA, né? Pastoral da Sobriedade, que contribui muito, né? Se ele não consegue participar disso, e a rede entende que ele precisa da desintoxicação, os hospitais não têm como desintoxicá-lo. Então, para onde que ele vai? Vamos enviar para uma comunidade. Compreende? A importância, lá ele vai ficar 30, 60, 90, não significa que ele tem que ficar 6 meses, ele não vai ser institucionalizado, ele vai, é modelo de acolhimento, ele vai lá e volta para a rede. Está entendendo? Nós só queremos contribuir, nós só queremos participar, nós só queremos poder dar uma condição para esse indivíduo sair do ambiente de risco, de uso, para poder ter o abraço, a atenção, o olhar, a escuta, tá entendendo? E a proposta da comunidade terapêutica não é abstinência, isso é uma fala mentirosa, é trabalhar o ser num todo. Tanto é que nós precisamos do CAPS, nós precisamos da rede, é trabalhar o ser num todo. E falam por aí que é só abstinência. Correto, diretor Giovanni Banegas. Gilson Banegas, confundindo aqui com o vosso irmão, que é muito meu amigo. Verdade. E fundador da Amparo. Finalizando a nossa entrevista, o que eu não perguntei que o senhor gostaria de responder? Então, que o poder público, junto com as comunidades, junto com as clínicas, pudessem rever alguns conceitos, certo? Eu recebi semana passada, agora esse final de semana, um WhatsApp de que a profissional foi numa conferência nacional da saúde mental, e lá quando se perguntou de comunidade terapêutica para quem era o coordenador,
né, para uma autoridade lá, ele se absteve, ele falou, olha, eu vou me abster de responder, eu prefiro não comentar. E o que ela quis dizer com isso? Que a comunidade terapêutica não tem sua importância. E não é verdade. Não é verdade. Nós estamos há mais de 50 anos, a nível mundial, no Brasil próximo, né, fazendo esse acolhimento. Eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Funciona, né? Que vocês possam ter a flexibilidade, participar mais da discussão a nível nacional e não se isolar no nosso estado. Correto. Agradeço a sua presença aqui, senhor Gilson Banegas, diretor e fundador da Amparo, Associação Mato Grossense de Prevenção e Reabilitação de Usuários de Drogas. Pois é, e por aqui encerramos o programa Trabalhador em Ação desta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018. A você que esteve conosco pelas mídias sociais, um forte abraço e até a próxima.